Olá, eu sou a Júlia e sou a host do GestCast e hoje a gente está aqui com uma pessoa que entende de gestão, hein? Tô aqui com o currículo dele, vou dividir com vocês porque eu tô aqui até assim um pouco desconfortável se eu falar alguma besteira, vocês me perdoem porque o Lucas com certeza vai me ajudar a corrigir. Ó, se liga aqui no currículo do Lucas. Ele é formado em administração e fez um curso de desenvolvimento de acionistas e sucessão familiar na Fundação Dom Cabral em 2011. Ele se formou em 2011 e olha, sente o ritmo. Em 2011 ele fez esse curso e em 2012 ele fez uma MBA em CFO, né, em finanças, e depois ele voltou para Dom Cabral, fez um curso de liderança em 2013, depois na Dom Cabral de novo, ele fez finanças corporativas em 2016 e em 2020 ele fez MIT com liderança e inovação. Então, ou seja, a gente entende que ele saca de gestão e vamos ver como que vamos sair aqui dessas perguntas, porque assim, né, eu sou uma fisioterapeuta, aspirante a gestora e tô aí aprendendo no caminho realmente, porque eu acho que nós profissionais de saúde, né, e isso acho que é uma característica muito comum de nós profissionais de saúde, a gente se forma, né, na nossa carreira e de repente a gente é desafiado, né, a tocar um negócio, a de repente gerenciar uma empresa, uma clínica, mas a gente não tem uma formação específica para isso, né? Então, no decorrer da nossa carreira, a gente precisa de ir aprendendo, estudando, para a gente poder realmente exercer esse papel duplo, né, que é de uma carreira de um profissional de saúde junto com uma carreira de gestor. Muito obrigado, Lucas, pelo seu tempo, de você parar um pouquinho dentro de toda a sua função para vir aqui bater esse papo com a gente. Obrigado eu. Para mim é um privilégio, um prazer muito grande estar aqui. Agradeço de verdade pelo convite e espero poder contribuir, espero que seja produtiva a nossa conversa. Com certeza vai ser. Olha, gente, pega papel e caneta aí para vocês anotarem as dicas aí do Lucas. Lucas, como eu fui aqui falando, né, sobre toda a sua formação, e aí a gente sente assim como é importante para você, como você se preparou, né, na verdade, parece que você realmente sente prazer em estudar, né? Então, que por mais que a gente ache assim que é necessário, eu acho que vem muito dessa veia assim da gente realmente gostar de ir dando passos à frente e de ir conhecendo novas pessoas, né? Mas eu acho que hoje, assim, existe um pouco de problema com a quantidade de informações que a gente tem. Eu não sei se você tem essa sensação, que às vezes a gente começa a se tornar um pouco querendo muitas informações e a gente acaba não colocando muito em prática. Como é que você vê isso, assim, de como a gente, na verdade, precisa de ir sempre buscando novos conhecimentos, se qualificando muito, mas ao mesmo tempo colocando em prática, sabe? Assim, eu tento sempre ter uma visão, eu tento construir sempre duas visões, assim, dentro do que eu aprendo para o que eu quero colocar em prática, né? Óbvio que a gente tem que estabelecer prioridades, mas, assim, a gente tem que planejar o futuro, então a gente está sempre pensando na construção de planos a longo prazo, mas o que a gente prioriza de ações e de atividades é o que vai trazer resultado a curto prazo. Então, assim, eu acho que em um grande plano de ações de longo prazo, o que você tem que priorizar é o que de fato vai te trazer resultado primeiro, porque para construir o futuro você precisa ter um resultado imediato, né? Então, basicamente, assim, o que a gente busca fazer é isso. Então, assim, dentro das ações de longo prazo, por exemplo, alguma inovação, algum tipo de ação que a gente sabe que talvez imediatamente não vai ser tão rentável. Então, óbvio que a gente investe, óbvio que a gente procura entender, né? Buscar fazer com que isso aconteça e tudo mais, mas qual é a realidade atual? A realidade atual não é essa. Então, o que vai me trazer resultado suficiente para que no futuro eu até consiga, né, bancar ou estruturar de uma maneira mais rápida uma inovação? Então, talvez as ações que de imediato são mais conservadoras vão te trazer maiores resultados. Então, é buscar um resultado um pouco maior de imediato para depois você planejar o futuro um pouco mais a longo prazo.
Então eu sempre procuro colocar o que eu aprendo, os meus conhecimentos, em ações que vão trazer maiores resultados de forma imediata, de forma imediata de rentabilizar. Isso que você está falando, eu acho que é muito importante, é uma dica, né? Porque às vezes as pessoas se sentem muito perdidas, né? Por exemplo, uma pessoa que acabou de se formar e que de repente ela pensa assim, o que eu tenho que fazer primeiro? Ou em que área? Ou será que eu já tenho que fazer uma pós-graduação? Ou eu começo a trabalhar e depois eu estudo, né? E eu também segui esse caminho, né? Assim que eu me formei como fisioterapeuta, eu já logo entrei num curso de um próximo passo, né? E é exatamente isso, né? Eu acho que quando a gente estuda uma coisa, a gente, na verdade, a gente precisa de aplicar e viver aquilo. Porque por mais que a gente aprenda, a sensação é que aquilo só entra na gente quando a gente aplica, né? Então, às vezes, a gente faz um curso, ou a gente estuda alguma coisa, ou lê um livro, e se a gente não consegue aplicar aquilo na nossa vida, fica um conhecimento perdido, né? Porque a gente só realmente aprende quando a gente consegue colocar em prática. Mas assim, eu acho, eu tenho um posicionamento em relação a aprendizado, assim. Eu acho que tudo que a gente pode aprender, independente do que seja, é bom. Sempre bom. Sempre bom. E pode ser que isso não te sirva para nada agora, mas que daqui a 4, 5 anos você vai te servir para alguma coisa. Eu me lembro que uma vez eu estava vendo uma palestra do Steve Jobs, ele falando que ele abandonou Harvard e tal, não sei o que, e ele foi fazer um curso de pintura. E aí, no final, ele falou, bom, esse curso de pintura vai servir pra quê na minha vida? E aí, enfim, no final, hoje, os computadores da Apple têm as melhores resoluções para quem tem qualquer atividade da parte de humanas, né? Então, assim, se você é um designer e tudo mais... E ele fala muito isso na época que eu assisti essa palestra dele, né? Que ele tinha uma visão tão apurada para essas coisas que o computador que ele quis desenvolver é justamente para que quem mexesse com esse tipo de quem fosse essa mão de obra tivesse um suporte tecnológico para isso. Então, assim, eu acho que nada na vida é perdido, assim, sabe? Se você puder sempre estar desenvolvendo outras partes do seu cérebro, do seu conhecimento, para que você consiga desenvolver ter uma visão mais global. Eu fiz um desses cursos que você mencionou, e assim, eu acho que eu não fiz quase nada, para te falar a verdade. É um currículo ainda, acho que super pobre. Mas muito obrigado pela explanação. Mas um desses cursos que que eu fiz de liderança, da Fundação Dom Cabral, a gente tinha aulas em diversos lugares assim do país. E a gente teve aulas, por exemplo, dentro de museus, com artes marciais. E assim, basicamente o que eles faziam era tentar fazer analogias com coisas do dia a dia. Então, por exemplo, como que você compara uma obra, a visão que as pessoas têm de diferentes ângulos sobre uma obra de arte. E aí, basicamente, eles traziam isso para a forma de gerir pessoas. Então, como que você consegue olhar para as pessoas sobre os diferentes aspectos da vida, né? Da história que ela viveu, sobre todo o panorama de vida que ela teve para ela chegar até ali. Então, por onde ela já passou, o que ela fez, de que forma aquilo foi construído dentro dela. Então, assim como você olha para uma arte e tem a curadoria do artista e você muitas vezes vê de forma diferente, aquela pessoa diante de um determinado problema, com o histórico que ela tem, com o nível de conhecimento que ela tem, ela vai ver de uma maneira completamente diferente de você. E aí isso serve para que contribua, talvez, para um projeto, para uma nova visão de como levar as coisas para frente e tudo mais. Então, acho que isso tudo é muito importante, assim. O máximo de coisas que a gente puder aprender e desenvolver diferente daquilo que a gente está, né, na predominância, no conforto do nosso cérebro, eu acho que é satisfatório. Assim. Eu concordo com você, eu acho que realmente é muito válido qualquer coisa, mesmo que não seja do nosso âmbito, mas o que eu percebo aqui do meu time, por exemplo, é assim, às vezes eles fazem um curso de especialização. Dá um exemplo, eu fui ali, agora, Júlia, estou aqui te entregando, já posso atender, eu me especializei em acupuntura, finalizei minha pós-graduação. Mas semana que vem eu já tô indo fazer uroginecologia. Aí eu falei assim... Não, aí entendi o que você quer dizer. Aí, tipo assim, sabe? Você não consegue vivenciar aquilo que você aprendeu e você atropela. E aí você não consegue aprender. Porque você precisa de vivenciar. Mesmo que aquilo não esteja hoje
assim, mas você precisa de arrumar uma forma de vivenciar aquilo. Então, mesmo que eu hoje, realmente, se eu decidir fazer uma coisa que não tem muito a ver hoje com a minha profissão, por exemplo. Eu vou parar e vou aprender a tocar violão. Entendeu? Maravilhoso. E com certeza, em algum momento eu vou conseguir, mas eu preciso de estar presente ali tocando violão, eu preciso de praticar. Se não, repente... aí já é uma outra coisa, né? A gente tá falando de foco mesmo, né? Porque assim, eu acho que é muito importante que a gente tenha foco. Mas você não percebe que hoje parece que a geração tá assim? Todo mundo quer fazer tudo. Quer fazer tudo ao mesmo tempo e não aplica nada e parece que não aprende nada. Aí você tá falando com você, precisando que eu vou fazer um curso agora. Aí semana que vem tá fazendo outro. Aí eu falei assim, gente, mas você conseguiu aplicar aquele outro? Aí não valeu de nada. Aí você já tem outro? Aí, ou seja, parece que o aprendizado vai ficando muito superficial. Porque você precisa de vivenciar aquilo que você aprendeu, levar aquilo pra sua vida de alguma forma, para depois você viver uma nova experiência. Porque senão você não vai conseguir absorver o necessário daquilo. Você não tá dando tempo para você. Eu acho que isso acontece muito com livro. Eu amo ler. Então, às vezes, por exemplo, eu começo a ler um livro. Eu tenho uma coisa em mim assim. Eu pego 20 páginas. Eu me dou chance com aquele livro por 20 páginas. Aí eu começo a ler o livro. Falei, gente, que livro chato. Porque antes eu ficava até o final, porque eu não me permitia parar. Falei assim, não, só que não ia acabar. Em algum momento, aí eu comecei a meu Deus, que livro chato. Mas não é que o livro é chato, às vezes ele não tá no meu momento de vida. Então eu comecei a entender isso. Eu vou até a página 20. É um livro que tá no meu momento agora, que vai me agregar alguma coisa nesse momento que eu tô agora? Aí eu leio. Se eu perceber que não, eu fecho e vou buscar outro. Por quê? Senão eu sei que eu não tô no momento dele. Eu não vou conseguir aplicar alguma coisa dele ali. Hoje mesmo eu tô lendo um livro que é o Rápido e Devagar, eu já parei esse livro 2 vezes, hoje eu tô indo pela 3ª vez, agora eu tô gostando. Por quê? Aquilo precisa de trazer a gente para vivenciar de alguma forma. E a sensação que eu tenho é que as pessoas, eu acho que é por tanta informação que a gente tem, eu acho que isso está tão fácil, graças a Deus, né? Qualquer momento você tem um curso online, qualquer momento você pode estudar, você faz uma faculdade, você tá fazendo faculdade de quê? Gente, eu nem sabia. Não, mas agora eu tô fazendo um curso, sei lá o quê. Aí eu falei assim, gente, calma, vive pelo menos o que você tá aprendendo, aplica, respira e depois você pode partir para uma outra coisa, né? Eu acho que essa... Não, mas é isso que eu tô falando, acho que o importante é que a gente tenha foco também, né? Então assim, o que de fato a gente quer para nossa vida, o que a gente quer desenvolver na nossa carreira. Porque não adianta você, como você está falando, eu vou fazer acupuntura, daqui a pouco eu vou fazer ginecologia, daqui a pouco... Então assim, bom, você está indo para caminhos diferentes, né? Você está indo para onde? O que você quer realmente. Então acho que é importante que a gente tenha foco. E mais do que isso, assim, o que eu... também não sei se está errado, se está certo, enfim, mas o que eu tento buscar é dar um direcionamento mesmo, assim. Eu coloco meio que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que eu quero estar, onde eu quero estar, o que eu quero ter feito, em que período da minha vida e tudo mais. Então acho que é importante a partir disso, dos seus planos pessoais, né, você ir trazendo isso, é o que eu falo, é um investimento que você traz a valor presente, né. Então hoje, no meu momento de vida atual, o que eu vou precisar fazer para daqui a 5 anos eu estar em tal momento? O que eu vou precisar fazer para daqui a 10 anos eu estar em tal momento? Lucas, dá um parênteses nisso, porque eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas têm muita dificuldade disso, de dar essa organizada de repente. As pessoas, a maioria, na minha opinião, assim, elas se perdem com muita facilidade. Será que você podia explicar com um pouco mais, por exemplo, se eu tivesse aqui na sua frente falando para você assim, Lucas, eu tô perdida, não sei para onde eu vou, não tenho clareza, agora eu tô nesse momento da minha vida, você conseguiria dar, assim, umas 2 dicas de como a pessoa consegue fazer essa organização, de quanto em quanto tempo, porque às vezes, por exemplo, parar em 5 anos, como que essa pessoa vai revisitar esse caminho, assim, para poder dar uma organizada? Porque eu acho que isso é uma dificuldade das pessoas, você não acha? Não, as pessoas, elas não sabem para onde elas estão indo, mas parece que qualquer caminho serve, né? Porque elas não sabem para onde elas vão, né? Assim, é muito complicado porque eu sempre falo isso, a gente coloca no papel, mas o papel aceita tudo, né? Então, o que a gente tem que tentar fazer é o máximo possível para viabilizar aqueles planos, mas a gente vive em um país completamente instável, com uma economia completamente instável, de insegurança jurídica também muito grande, né? Porque as leis mudam muito a todo momento, então pode ser que
determinado caminho que você vá daqui a 2, 3 anos. Você acha que de forma pessoal isso interfere muito também? Interfere porque de acordo com a profissão que você buscar seguir, você tem que entender como que o contexto ali jurídico daquela... Porque às vezes você está buscando um mercado que daqui a 5 anos, por exemplo, vai existir, eu quero chegar daqui a 5 anos nesse mercado, não é que chegou lá, o mercado sumiu. Cadê você? Então assim, você vai se preparar para uma coisa que já está findada. Isso, acabou. Acabar. E as coisas mudam tão rápido. Mudam muito rápido. Então assim, acho que o primeiro passo, de fato, é você dar uma estudada no mercado, entender quais são as profissões do futuro, o que vai... Né, o que está vindo aí pela frente, o que não. Então assim, vou estudar programação. Bom, programação é uma coisa que a gente sabe que está super em alta, que vai crescer muito e que provavelmente, se você for um bom programador, você tem muito mercado pela frente aí por pelo menos os próximos 20 anos, diga-se assim, né? Então, é uma profissão que, teoricamente, dá para investir. Dá para investir. Pouco mais de longo prazo. Exatamente. Né? Agora, assim, é buscar entender, primeiro, o contexto geral, né? De onde você está inserido. E depois eu acho que é sentar, assim, tentar se conhecer mesmo. O que eu gosto de fazer, o que me dá prazer, né? O que de fato é o que eu vejo que é minha paixão, assim. Então, e dali por diante você tenta, dentro da sua, óbvio que dentro do seu contexto, dentro da sua estrutura e dentro do que você tem de recursos, estabelecer metas possíveis de serem cumpridas. Frustra, né? Exatamente. Então, assim, daqui a 2 anos eu vou estar formado em uma faculdade. Não tem como você fazer uma faculdade em 2 anos. Então vamos fazer as coisas de acordo com o que de fato é possível de ser feito. E aí colocar no papel cada uma das metas em cada um dos anos, o que você quer ter feito, aonde você quer ter chegado. Porque assim, não adianta, eu quero tal emprego assim. Então para tal emprego assim, os pré-requisitos para esse emprego é isso. Você não consegue acelerar o processo. Você não consegue acelerar o processo. Não adianta você querer cumprir, pular as etapas, se você não tem tempo suficiente para isso. Então, para uma vaga... Isso é um planejamento, né? Isso é um planejamento. Aonde você quer chegar, quais as etapas você precisa de cumprir para chegar lá. Exatamente. E aí, de repente, organizando dentro do seu momento financeiro, de vida, né, de tempo, em quanto tempo é possível você chegar lá sabendo que você vai ter que executar esses passos, né? E se você também está no lugar certo, né? Então, assim, não dá para eu querer ser, por exemplo, presidente da Microsoft morando no campus, no Brasil. Então, assim, não vai dar um tiro para um lugar onde é improvável de você chegar. Ou que isso esteja nos seus planos. Exatamente. Nesse primeiro ano você vai estudar inglês, depois você vai fazer um intercâmbio. Então, eu vou ter que fazer um TOEFL, não sei o quê. Depois você vai, entendeu? Ou seja, você vai ter que fazer suas metas um pouco mais ambiciosas para você conseguir chegar. E aí eu vou ter que estudar, enfim, me profissionalizar muito para eu conseguir um emprego em determinado lugar, para daí enfim, então assim, eu acho que os planos, eles têm que ser factíveis, né? Porque senão você ou se frustra ou se perde no caminho, né? Eu acho que uma coisa que você falou aí, que pode ser uma dica também, é de repente a gente olhar para a pessoa que já chegou onde a gente chegou. E de repente dar uma olhada, tudo bem que talvez foi em momentos diferentes, mas dá uma olhada de repente quais foram os passos, porque hoje, né, como isso, a tecnologia, essa globalização, essa exposição da vida de todo mundo, a gente consegue saber detalhes da vida das pessoas, né? Então a gente consegue ser muito próximo daquela pessoa que a gente quer chegar no lugar. Então a gente poder saber um pouco sobre a vida da pessoa, quais foram os passos, o que ela fez, encurta o seu caminho de errar. Então, de repente, você conseguir dar uma olhada assim, quero chegar em tal lugar. Quem que eu conheço, assim, que de repente já tá onde eu quero chegar? E aí, de repente, dar uma fuçadinha assim, quais foram os passos que essa pessoa teve para chegar lá? E aí já pode ser um parâmetro para você, para de repente você ir tentando se organizar como chegar, né? Porque se aquela pessoa já chegou, tem grande probabilidade de você conseguir também. E tem uma coisa que é muito importante, mas que pouca gente fala, assim, eu acho ainda, né? É porque não são só as questões curriculares, né? Não é só a questão técnica e teórica, né? Tem uma questão de inteligência emocional muito forte em cima de tudo isso. Né? Então, até onde você aguenta a pressão, até onde você está disposto a passar por determinadas coisas, abrir mão de muita coisa, passar por coisas que a maior parte não consegue. Engraçado, né? A gente também tem um canal no YouTube. Antes de você chegar, a gente estava gravando um vídeo exatamente falando sobre se empreender é para todo mundo. E para mim, né, definitivamente não. Não é. Porque não é confortável para todo mundo. Então as pessoas, elas acham que o empreendedor, ele está sempre num lugar bom.
E o colaborador, as pessoas que trabalham ali naquela empresa, estão sempre as pessoas, parece que são, eu dei um exemplo como se o empreendedor fosse vermelho e o colaborador fosse o branco. O branco sempre é aquele apagado e o empreendedor é o vermelho, brilhante. Mas a gente tem várias pessoas que trabalham para empresas, que são grandes executivos e que são milionários, que são muito bem sucedidos, mas eles não são os empreendedores. Eles têm características técnicas para estar em posições de muito destaque dentro de uma empresa que não é dele, mas que ele é super feliz ali naquela posição. Então vem muito de personalidade, né? Então a gente precisa de entender o que é possível pra gente. Se eu estou disposto a pagar um preço de repente, é um caminho solitário, é um caminho onde você tem que tomar muitas decisões, é um caminho que normalmente as pessoas acabam sempre te olhando como uma pessoa má, porque você não consegue liderar para uma pessoa, você lidera para uma empresa e nem sempre você consegue fazer as vontades de uma pessoa de maneira específica, né? Então, são muitos desafios, né? E que aí a gente tem que saber quem suporta. E eu costumo dizer que, assim, há uma grande diferença entre executivo e empreendedor. E principalmente no Brasil, porque o Brasil é um país que tem, assim, as pessoas, elas são muito taxadas, né? Então, assim, a pessoa que em alguma parte da sua vida já teve algum processo de falência, ela dificilmente ela consegue se reerguer, dificilmente. Então, assim, o empreendedor, se você é um executivo e as coisas não vão bem ali, você é demitido e você arruma um emprego em outro lugar. Então, óbvio que o seu tá na reta? Tá, mas assim, você vai se recolocar no mercado. Talvez não numa posição, mas em outra, mas você se recoloca no mercado. Agora, se o empreendedor perde a empresa, ele perdeu, né? Aquilo ali já era. Então, assim, e é difícil até ele se recolocar, porque vai ser taxado como uma pessoa que... A sociedade já mostra como fracassado, né? E tudo mais. Então, você falou é muito, muito, muito interessante, né? Porque isso é visto no Brasil, né? Porque fora, as pessoas elas incentivam o empreendedorismo, a tentativa, né? Porque, na verdade, a gente só vai achar uma empresa, talvez, de sucesso, ou as coisas, em algum momento, né? A gente aprende muito com os nossos erros, com certeza. E, assim, são tentativas e acertos, né? Tentativas e erros, tentativas e acertos e tal. Então, assim, é possível que você comece e recomece durante o caminho. Mas eu acho que a grande questão que eu falo, assim, no empreendedor é que ele coloca tudo dele, na maior parte das vezes, no jogo, né? Então, você tem que ter um perfil de arriscar. Então, nem todo mundo tem esse perfil, né? Então, de repente, entender assim, eu estou disposto. E eu acho que até quando a gente fala assim de arriscar, é muito importante a gente saber até onde a gente pode ir. Porque não é o que eu chamo de risco da ruína, né? Então, até para quando a gente vai arriscar, mesmo como empreendedor, a gente tem que saber até onde a gente pode ir. Então, assim, por exemplo, o que é um valor? Eu acho que quando a pessoa vai pensar assim, até onde eu posso ir, até onde eu posso arriscar, então eu acho que é importante a gente entender assim, o que é um valor para mim? Porque às vezes, né, tanto para quando a gente consegue como a gente perde. Então, se quando eu chegar lá onde eu quero chegar, se de repente eu tiver perdido minha família, será que eu vou ser um vencedor? Ou será que se eu arriscar tudo isso e perder minha casa, será que vai ser possível recomeçar? Então você tem que entender qual é um limite, tanto para você perder tudo ou quando você chegar lá, quem você quer que esteja com você. Porque senão perde um pouco o sentido e o risco se torna um pouco mais leve, esse fardo, quando a gente entende que se der tudo errado, isso ainda eu vou ter. Ou se der tudo certo, isso também eu vou ter. Eu acho que isso dá uma calma, assim, pra gente, né? De entender que eu posso ir. Se eu perder tudo, isso que é mais importante pra mim vai estar comigo. Então, tá tudo bem, né? Então, isso liberta a gente, de repente, de arriscar, né? E eu sempre falo também, o conceito de bem-sucedido, ele é muito particular, né? Então, existem muitas pessoas que se consideram muito bem-sucedidas, não tendo sucesso tão expressivo profissionalmente, mas tem a família, tem, enfim, filhos, qualidade de vida, é triatleta, não sei o que. Então, são pessoas bem-sucedidas, tiveram sucesso. Na área que elas escolheram, né? E tem muito empreendedor
empresário que é muito rico e tudo mais e que não se considera bem sucedido, porque a família está destruída, os filhos estão envolvidos com droga e tudo mais. Então, assim, eu não sei se você conhece... É um equilíbrio entre os pratos, né? Que é muito importante que durante a nossa vida a gente saiba fazer. Eu não sei se você conhece o Murilo Gun, que é um... Conheço. Ele palestra o Brasil inteiro, né, sobre criatividade, e eu estava escutando um podcast, que eu amo escutar um podcast. Então, ou seja, enquanto eu estou me deslocando, enquanto eu estou fazendo uma atividade física, eu estou sempre escutando alguma coisa. Ele estava falando no podcast que às vezes ele pega e fala assim, dica de um milionário. Aí ele fala assim, deixa eu ver quem é esse milionário, porque dependendo de quem ele for, não quero dica nenhuma, né? Porque se ele for um milionário, não tiver família, viver péssimo, gordo, infartando, tipo, que dica é essa que ele vai me dar? Então eu acho que é muito isso também, né? Então, e ele, outra coisa que ele falou assim, as pessoas às vezes estão perdendo um pouco, né? Fala assim, às vezes a gente está sempre buscando o nosso propósito, a nossa missão. Ele falou assim, gente, é muito simples. Você veio aqui para salvar você mesmo. Para com essa conversa de achar que você tem que salvar o mundo, entendeu? Aí ele fala assim, quando você chegar lá em São Pedro, ele vai falar assim, o que você fez? Não, eu gerei tantos empregos. E seu pai e sua mãe? Não tive tempo, né, São Pedro? Pô, tive que cuidar de um monte de gente. Olha quantos empregos eu gerei. Mas quem que falou que você tinha que cuidar dessas pessoas? Era pra você cuidar do seu pai e da sua mãe. Entendeu? E essas 137 mágoas aqui que eu tô vendo em você? Ah, São Pedro, muita gente pra eu liderar, né? Muito estresse, né? A inteligência emocional não estava muito boa. Ó, volta lá que você não entendeu nada. Volta que você foi lá para evoluir, não para crescer. Então as pessoas estão perdendo um pouco esse parâmetro, né? Então elas acham que elas precisam de crescer. Mas a gente precisa de focar que a gente sempre pode crescer, mas primeiro como pessoa, né? Claro. Então tem gente que está crescendo muitas empresas, mas como pessoa parece que vai evoluindo, né? Vai andando para trás. É o que a gente estava conversando, né? Assim, e parte da inteligência emocional é justamente o equilíbrio, né? Então, que não é simples, que né? não é simples, muito pelo contrário, é muito difícil. Porque ao mesmo tempo que e quando você empreende ou quando você está numa posição, você é muito exigido. Então, se você deixar também, aquilo te suga de uma forma que você não tem tempo mais para nada. Eu sempre falo, varejo é insaciável, porque... A gente cobra o dia inteiro, porque sábado, domingo, feriado, a gente para roda... 5 dias no ano, né? Então, se a gente para 5 dias no ano, se a gente quiser trabalhar todos os dias, a gente trabalha todos os dias. Você tem que botar um limite, né? E a nossa operação ela roda 24 horas. Porque durante a noite você tem os caminhões que abastecem, né? E que vão para os clientes do atacado. E durante o dia você tem as lojas. Então, assim... Imagina, se alguém estiver te ligando 3 horas da manhã, tem dia trabalhando, né? Se você quiser trabalhar, você pode inclusive não dormir, né? Só que é claro que na vida tudo tem é equilíbrio. Preço, né? E assim, senão você vai ficar sem saúde, sem família, né? Sem você, né? Exatamente, porque que é o mais importante, né? Para tocar qualquer coisa. Exatamente. Lucas, você, falando nisso, né, em relação a isso, dessa inteligência emocional, você é um líder, né? Você lidera no seu time principal, você lidera quantas pessoas? E como é que é seu estilo de liderança? Porque eu percebo assim que você é focado em resultados, principalmente com você. Então eu entendi que você se cobra muito. Então eu imagino como que você cobra o seu time e como o seu time encara essa cobrança. Porque como nem todo mundo é parecido com a gente, nem todo mundo suporta essa cobrança talvez por resultado. Como é que é o Lucas líder? Difícil a gente falar pra gente, né? Eu ia falar isso agora. Bom, mas eu vou te falar que há 3 semanas atrás eu fiz um curso de governança e tudo mais. E uma parte do curso a gente tinha que pedir para que 5 pessoas pudessem nos avaliar. E aí eu tive feedback das pessoas, então vou falar um pouco do que falaram sobre mim, que talvez eu acho que seja melhor do que eu mesmo falar, né? Mas assim, eu acho que eu sou sempre muito pautado no equilíbrio e no empoderamento das pessoas para a divisão de tarefas. Então acho que assim, e
para te ser sincero, eu nunca digo, assim, hoje, dentro da companhia, quantas pessoas estão ligadas diretamente a mim. Óbvio que eu tenho Seu uma time estrutura logo que trabalha exatamente com o financeiro junto com você, né? mas hoje financeiro, TI, RH, jurídico, Tudo fiscal. com você? Mas só que assim, eu sou o tipo de pessoa que, por exemplo, eu vou na loja, eu falo diretamente com as pessoas, quando eu estou na loja. Se eu tiver aqui no comercial, eu vou falar com o comercial, eu vou falar com o comercial. Então são pessoas que não são ligadas diretamente a mim, mas que de alguma forma a gente Faz parte da operação. A gente tem algum tipo de gestão, né? Então, acho que não tem exatamente um time. Um time que seu. Você já está numa maneira bem global na posição da Então, assim, da companhia. Quando a gente tem que estruturar, e principalmente por ser de finanças, né, por ser da área financeira, É tudo. É a gestão do caixa. Então, não só eu gerencio o caixa, como eu gerencio os orçamentos de todas as áreas. Justo, né? Então, de alguma forma, todas as áreas têm que sentar comigo para negociar algum tipo de orçamento durante alguma parte do ano, né? Então, todo o planejamento orçamentário e tudo mais, eu tenho que estar trocando diretamente com as áreas. E aí, óbvio que eu tenho uma gerente financeira, eu tenho as pessoas que estão ligadas diretamente a mim, uma pessoa de controladoria, uma pessoa de fiscal, uma pessoa na contabilidade, uma pessoa no RH, uma pessoa no TI, uma pessoa no jurídico. Então, tem outras pessoas que estão ligadas diretamente a cada uma das áreas. Mas eu acho que o mais importante é a gente deixar claro para as pessoas, e aí eu tento ser, de fato, mais claro, didático possível, e exatamente foram esses pontos que mais ressaltaram na minha liderança. Fala pra mim, quais foram os pontos? Então, é que eu sou uma pessoa de fácil de lidar, sempre muito aberta a opiniões. Consigo construir de uma maneira muito clara as minhas estruturas de planejamento, de pensamento e do que quero de cada uma das pessoas. E que eu empodero muito as pessoas a elas conseguirem, você dá essa chance delas tentarem. Né? E que eu me comunico muito fácil e que dou muita oportunidade para que as pessoas consigam não só fazer, como exporem seus trabalhos também e mostrarem o quanto estão sendo participativos para o resultado da companhia. Então, assim, eu acho que de uma maneira geral... Você é um líder bonzinho. Eu acho que eu não sou tão mal, não sou mal. Por essas características. Eu acho que pelo menos o que eu tento é fazer com que o resultado venha, mas que não venha em detrimento à saúde psíquica das pessoas, que não venha em detrimento a coisas que eu considero muito importantes. Mas como você é muito vida. Pautado assim, em resultado. Sou muito pautado em resultado. Com você. Não, pelo com que você me pessoas falou, também. você é muito... bastante. Isso eu ia dizer. Por exemplo, como que é o Lucas, de repente, que precisa que seja entregue um resultado, só mesmo em relação a essa distribuição de tarefas, o resultado vem naturalmente. Você dá a tarefa para a pessoa certa, como você falou, né? Na verdade, empoderar aquela pessoa e falar assim, acredito em você, você é capaz, dar um prazo, né? Porque tudo que é bem explicado, todas as características que você falou que você tem, de repente você consegue explanar muito bem o que você espera da pessoa, talvez o prazo, e você consiga distribuir para a pessoa certa, né? E isso acaba te trazendo o resultado que você quer sem gerar tanto estresse de pressão, de cobrança, né? Porque naturalmente as coisas fluem ou não? Porque nem sempre fluem, né? Não, nem sempre fluem, mas assim, o que eu acho que é mais importante? Eu sou muito assertivo com as pessoas, então acho que é por isso que falam da comunicação clara. Mas ao mesmo tempo, eu não sou grosseiro, eu não grito, não bato em mesa, não faço nada disso. Mas é porque para mim é muito claro, por exemplo, que se você é um comprador, se você é uma pessoa que é responsável pela logística, se você é uma pessoa responsável pelo fiscal ou pela contabilidade. Então vamos lá, um comprador, a obrigação dele é fazer o quê? Entregar as metas de margem, entregar o estoque, o ciclo de caixa dentro daquelas metas já pré-determinadas e tudo mais. Você acha que você consegue ver que tudo é claro para determinadas pessoas? Você tenta passar isso de uma forma bem organizada? Se não, a gente vai dando feedback para que a pessoa fale, se ajuste. Então, assim, óbvio que a gente não vai haver um descontrole, mas a pessoa vai ser pontuada. A gente combinou. Você está aqui para isso, né? Se o seu papel você não está cumprindo, a empresa não tem por obrigação te manter em um cargo no qual você não está entregando resultado. E aí, até porque isso é fundamental para a Isso é empresa. fundamental. Ninguém aqui é caso de caridade, nem é ONG, né? Então, a empresa ela é criada
ela existe para que ela tenha lucro, para que a partir disso a gente possa crescer, para que a gente possa abrir novas lojas, para que a gente possa contratar novas pessoas e principalmente para que o resultado que esteja aqui dentro, né, possa crescer cada vez mais. Então, se o seu papel, que é fazer com que a empresa tenha um resultado maior, você não está cumprindo, é óbvio que ninguém é tão duro de falar em um mês e mês seguinte está demitido, é isso. Mas assim, você tem uma sequência de tentativas, de mostrando e que você vai ajudando a pessoa. Então, assim, é muito importante que você também esteja próximo e que ajude para que isso aconteça, não é você falar, bom, delargar, né? Você tá aí, né, o resultado não tá bom, você não tá conseguindo, então tchau. Não é exatamente isso, né? Você ajuda aquela pessoa, dá uma direção primeiro para ela tentar entender como que deve ser feita a tarefa. Isso, pega na mão lá, explica, vamos fazer juntos e tudo mais. Então, mas ela tem que ter noção de que a responsabilidade da entrega é dela, não é minha, né? Então, o meu papel ali é, né, fazer com que a orquestra inteira esteja no mesmo ritmo para que as coisas, né, aconteçam. Não é de fato ir lá e tocar o violino. Então, é fazer com que a música esteja... Porque isso é muito importante no papel de um gestor. Porque a gente Mas não adianta também querer botar o pianista, né, para tocar violino. E nem o violinista para tocar violão. Exatamente. Ou tocar... É ter a sensibilidade de botar as pessoas nos lugares certos. Eu acho que esse é o papel do gestor principal. Né? Achar os talentos, o que a pessoa é boa e explorar o que ela tem de melhor, né? Porque eu percebo isso também. Às vezes, né, a gente tem algumas pessoas, né, acontece isso aqui com o time, que eu entendo, assim, que ela é muito boa em determinadas coisas e a gente tem que tentar botar aquela pessoa ali para ela, na verdade. Às vezes ela só tá alocada no local errado, né? Então, às vezes ela não tá indo bem ali, às vezes você troca ela de função ou bota algum outro tipo de estímulo ali e a pessoa voa, né? E eu acho que a gente... tá num conflito de geração que é muito engraçado, né? Eu tava lendo aquele livro Marketing 5.0 do Kotler e ele falando que hoje a gente tem 6 gerações que vêm juntas, né? E que isso é muito difícil para um líder, porque, assim, eu acho que a maioria do nosso mercado, assim, dos nossos colaboradores, das pessoas do nosso time, né? Na verdade, a gente está, né, entre a geração X e Y, que são gerações muito diferentes, né? Então, o X, ele é focado, né? Então, como que a gente agrada... A Z já está entrando no mercado. Já está entrando, né? Que é completamente diferente. Então, o X, por exemplo, é aquela pessoa que é focada, que é mais rígido, que tem um jeito mais... que as coisas têm que funcionar de um outro jeito e que é focado em valor financeiro. Já a geração Y, na verdade, ela é focada... não é, o que move ela não é o salário. Não. Ela tem que gostar do que ela faz, ela tem que ser desafiada. Então, é diferente. Então, a gente como líder também, a gente também tem que entender o que move aquela pessoa. Qual é, ajudar ela a realizar o sonho dela, não só o seu. Claro. Porque se a gente não entende isso, a pessoa não se motiva a querer fazer nada, né? Porque essa geração, ela é muito disso, né? Dela querer, ela tá ali por um propósito que eu acho que é único de todo mundo, que eu acho que tem que ficar muito claro. Isso. Eu acho que você fala muito sobre cultura também, um time tão grande deve ser difícil, desafiador para vocês, mas a gente também tem que respeitar e entender os sonhos individuais para a gente poder ajudar essa pessoa a concretizar, né? É importante que você conheça, né, os seus liderados, até para que você possa ajudá-los a construir o sonho deles, né? Lucas, em relação à marca, né? Hoje é uma coisa que é muito falado, muito importante, né? Então, quando a gente fala de marca, assim, eu acho que há um tempo atrás a marca ela era soberana, o nome ele era soberano, e hoje pessoas estão cada vez mais aparecendo à frente das marcas. Então, antes a gente tinha marca, então a gente falava de uma marca. Hoje, a maioria das marcas, a gente sabe quem são os líderes. Antes, os líderes ficavam por trás, não queriam aparecer, ficavam ali escondidinhos, e hoje isso mudou, né? Porque a gente entende que a relação vem de pessoas para pessoas, não de pessoas com marcas. Como que você vê esse cenário assim? Se o seu grupo já pensa em alguma coisa, como é que é isso lá para vocês, essa humanização da marca, com alguém por trás ou não? Na verdade, assim, o que eu acredito é que tudo isso é muito cíclico, né? Então,
Eu realmente não acredito que seja tão necessário que a gente tenha que ter uma figura associada a uma marca, assim, a marca especificamente, né? Mas eu acho que a marca, ela tem que perpassar por todas as pessoas de alguma forma. Então, ela tem que criar vínculos emocionais com as pessoas. Então, assim, é muito importante que a marca, de alguma forma, faça parte do dia a dia das pessoas. E que essas pessoas, de alguma maneira, se vinculem emocionalmente com ela. Mas não necessariamente seja com a pessoa, porque a pessoa em si, ela é passiva de erros. Então, e a gente tem vários exemplos no mercado de marcas que foram muito associadas à pessoa, e a pessoa teve algum tipo de comportamento, de posicionamento, de qualquer coisa relacionada a isso, e que a marca acabou perdendo valor de mercado. Então, assim, eu acho que, de fato, eu continuo achando que é muito importante que não haja uma personificação de determinadas marcas, assim. E podemos citar várias, inclusive, mas que talvez não venha ao caso, mas é importante que a marca ela exista independente da pessoa, porque eu acho que ninguém cria uma empresa para ser atrelada a alguém. A empresa ela tem que ser criada para o mercado, mas que de alguma maneira essa marca se relacione com as pessoas e crie vínculos. Então, principalmente se você pensa em um dia abrir capital, em ter qualquer tipo de posicionamento relacionado a isso, que a empresa seja de fato do mundo, ela não pode ser associada a uma pessoa, né? É claro que existem grandes empresas, por exemplo, a Apple, Steve Jobs, a Microsoft. Eu acho que é uma tendência de mercado, né? Hoje em dia os gestores estão muito à frente das marcas e eu até acho que isso que você falou é relevante, sim. Porque quando essa marca ela passa, inclusive a gente vê isso, né, que quando o Bill Gates se afastou, como que as ações caem, né? Voltou como que depois. Isso precisou de voltar para poder, na verdade, aquilo tudo. Isso aconteceu com várias marcas, grandes marcas, né? Os gestores apareceram, de repente eles saem, de repente eles voltam ou não voltam. Mas até o Bill Gates, por exemplo, assim, a Microsoft é a Microsoft, ele é a pessoa, né, gestor, mas ele não é, por exemplo, com um Bezos da vida que se expõe tanto, que fala tanto, que interfere tanto na marca. Não é como o outro lá da Tesla, como que é o nome dele? Gente, a gente fala dele o dia inteiro. Bom, não é Jeff Bezos, Jeff Bezos da Amazon. Eu esqueci. Enfim, mas é ele. Que também que entra lá e fala do Twitter, que faz isso e faz aquilo e tudo mais. Ou, enfim, alguns nacionais também, né? Que tem casos muito emblemáticos. Assim, eu realmente acho que, por exemplo, o Bill Gates era um excelente... E se for um avatar? O que você acha? Eu acho, sabe o quê? A sensação de que, por exemplo, pensei assim na Magazine Luiza, com a Lu. A sensação então, de mas que a as Magazine pessoas, Luiza, elas querem ter uma relação com uma pessoa, entendeu? Ela teve um grande problema dela se expor muito, de colocar muitas opiniões dela, e teve um grande problema no mercado. Então, assim, até isso é muito complicado, né? E aí você pega, por exemplo, uma Van da vida também, é muito complicado. Então, a pessoa é a pessoa, a marca é a marca. Eu acho que você cria um avatar, se você personifica de alguma forma com alguma coisa, a Casas Bahia, que tem lá o bonequinho. A sensação de que tá tentando gerar uma humanização, né? Sim, tipo, e aí eu super concordo. Eu sou o que representa, entendeu? A gente agora tá até trazendo de volta o nosso personagem, o Barcelinhos, que lá no passado a gente tinha, e a gente tirou um pouco da circulação, e agora é uma intenção nossa voltar, porque eu super confio nisso também, né? Mas assim... Gera uma humanização. Gera, super, mas assim... Porque eu acho que as pessoas, agora parece que elas estão muito nisso, né? De querer se conectar, assim, com alguém. Mesmo que seja um avatar, uma coisa virtual. Mas eu acho que, assim, a marca em si, ela já pode criar muitas conexões, sabe? Eu, por exemplo, sempre falo isso. Eu acho que o papel do supermercado é um papel de extrema importância, porque a gente não produz, mas a gente abastece a casa das pessoas. Então, querendo ou não, a gente faz parte, talvez, dos principais momentos que as pessoas têm de convivência familiar, que é estar em volta à mesa. E quando tem o desabastecimento, a gente vê como que gera um caos. Um caos,
Então, assim, o quanto é importante e o quanto a gente participa da vida das pessoas, né? O quanto que a gente tem de responsabilidade, de uma maneira geral, por estar fazendo com que as pessoas tenham momentos muito prazerosos nas suas vidas, né? Porque o fato de se alimentar, de estar à mesa, de estar em volta com a família e tudo mais, é uma atividade que faz com que a gente esteja muito próximo da vida das pessoas e Isso no já dia a dia. pode gerar uma amenização para você, né? Então assim, se eu você gero... consegue chegar até aquela pessoa já mostrando a ela o quanto você é presente, né? Não é uma humanização, mas é um vínculo, né? É um vínculo muito forte. Eu acho que o mais importante, que agora a gente tem buscado de novo dentro do marketing, é criar vínculo sentimental mesmo das pessoas com a marca, porque eu sempre falo isso, é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, não só de fornecer, mas fornecer com qualidade e de forma prazerosa. Então, assim, dentro dos nossos valores, sei lá, qualidade, prazer em servir, ética, transparência, enfim, tudo isso. Mas eu acho que o prazer em servir e a qualidade é muito importante para que a gente consiga... Porque, assim, quando você tem uma experiência satisfatória, não é assunto, mas o não ser assunto já é muito assunto. Total. Porque... As pessoas, elas são tendenciadas a criticar, né? Exatamente. Nossa, não tem ninguém falando nada porque tá bom. Então, assim, eu sempre falo isso, gente, não precisa de estar sempre elogiando. Só tá tudo bem, se tá tudo no marasmo, calmo, porque tudo tá calmo, bom. é porque tá bom. Então, porque as pessoas têm tendência a criticar. Né? Então, sempre todo mundo é muito crítico, todo mundo... Então, assim, realmente, quando as coisas não estão tão afloradas pro lado negativo, é porque tá bom. Então, a gente já tá fazendo parte da vida das pessoas, as pessoas estão entendendo que, eu sempre falo que a nossa marca é parte da vida dela. A gente tá na mesa das pessoas, né? Fazendo parte do principal momento de convívio da família. Então, eu acho que tá tudo certo. A gente pode de outras formas, sim. Já fizemos outras campanhas lá atrás, que a gente participou de outras formas, e isso é muito importante a gente retornar. Mas eu acho que o principal é fazer o básico, muito bem feito, para que de fato a gente entre na rotina de uma maneira subliminar e que as pessoas já tenham aquilo ali como parte da vida delas. Acho que esse para mim é o mundo ideal, assim, sabe? Isso que você está falando, assim, eu acho que vem muito da experiência. Eu acho que às vezes tem umas coisas que a gente aprende, a gente vê que o mundo está tendenciando, mas a gente tem que trazer muito pro nosso negócio. Então eu acho que as pessoas precisam de se voltar um pouco para si, porque senão elas começam a fazer coisas além do que é necessário. Isso. Então, por exemplo, você entendeu que no seu negócio o jeito que vocês trabalham já está suficiente. Então, às vezes a gente precisa as pessoas estão criando, na verdade, um serviço e aí depois acham um cliente. Quando elas deveriam primeiro olhar o cliente dela e entender, você precisa disso? E aí depois você desenvolve, de repente, aquilo. Porque as pessoas às vezes começam a ver, não, mas eu vou fazer isso no meu negócio, vou fazer aquilo. Mas o cliente quer. Você já entendeu se ele precisa? É isso. Eu acho que a grande questão e aí, desculpa, eu não tô querendo ser indelicado de te corrigir, não é isso? Não, mas então assim, fica à vontade. Não é que eu acho que está... bate-papo. Não é que eu acho que está suficiente, muito pelo contrário. Eu quero cada vez mais, quero botar mais coisas, eu acho que... Avançar. Né? E isso, quanto mais a gente puder entregar de melhor serviço, de maior qualidade, pra gente é sempre melhor. Mas eu acho que existe um equilíbrio muito importante, que é o quanto que isso vai te gerar de despesa a mais e se o cliente está disposto a pagar. Então, assim, não adianta você querer colocar, por exemplo... Talvez isso não vai mudar. Não vai mudar nada a experiência de compra do cliente e ele não está disposto a pagar. Isso então, não talvez ele não está precisando. Então, para que investir, talvez, numa coisa que seu cliente... Isso não é necessidade dele. Às vezes é necessidade de outras pessoas, mas talvez ele nem saiba que né? Então a gente também precisa de gerar uma consciência de algumas coisas. Assim, é muito importante a gente entender o nosso público, né, Lucas? E assim, e o que dá certo, o que tá no hype, o que tá dando certo para muitas pessoas. A gente tem que estar atento, a gente tem que entender que talvez é uma tendência, mas a gente tem que trazer para o nosso mundo, né? Porque às vezes a gente vê
pequenas empresas ou querendo fazer coisas grandes ou que é de um outro mercado tentando trazer para sua realidade, o que eu acho ótimo. Eu sou essa pessoa, eu sou pequena, mas eu tô sempre olhando para o que está acontecendo, para os maiores, eu tô sempre seguindo isso, mas sempre respeitando o meu público, porque não é sobre mim, Júlia, é sobre os meus clientes. Exatamente. Porque às vezes a gente não confunde é o que você gosta. isso, não a é o que gente você confunde quer. um pouco o que a gente quer para o nosso negócio e esquece de escutar quem é mais importante, que é o nosso cliente. E às vezes a gente gera gastos desnecessários porque a gente não escuta, né? E não só, assim, é porque o fato de não escutar faz com que você não saiba. Cego, né? Você fica cego. Você fica cego. E aí você tá vendendo uma cadeira marrom e a pessoa tá interessada na cadeira verde. E aí... Você não, assim, mas ela tá dizendo pra você, só que você não escuta. Não escuta, É porque exatamente. você gosta da marrom, mas não é pra você, entendeu? Então, eu acho que a gente acaba errando um pouco, né? E às vezes, né, a gente fica buscando muita inovação, muita tecnologia, mas o que precisa, na minha opinião, primordialmente de tecnologia, de inovação, são os nossos processos, para a gente conhecer os nossos clientes, né? Então, por exemplo, eu também sou incansável nisso. Hoje eu tive uma consultoria. Para mim é uma das coisas mais difíceis, assim. Primeiro que não é só, desculpa te cortar, mas assim, porque eu acho que é um ponto muito importante. Porque não é só você pegar os dados desse cliente. É você fazer alguma coisa com aquilo, né? Porque a gente tá cheio de dados, mas tipo assim, mas não faz nada com isso. É só perder tempo, né? Perder tempo, perder dinheiro, funcionário, ficar catando aquele monte de coisa. O que você faz com esse dado? Nada. Então esquece. Não é útil, né? Então, assim, a gente precisa de coletar informações sobre os nossos clientes e trazer melhorias para eles, né? Então, para que ele perceba. Isso, que ele perceba e que, assim, e que ele queira, porque não adianta também a gente acabar fazendo algum tipo de coisa, mas ele não pediu isso, ele não está interessado nisso. Então, às vezes a gente, mas nossa, isso aqui é maravilhoso, esse serviço, mas ninguém quer, ninguém quer. Ninguém quer pagar por aquilo. Ninguém quer, entendeu? Então, ou seja, é inútil. Então, eu acho que a inovação, né, primordialmente, ela vem, às vezes, nos nossos processos internos. A gente precisa de estar sempre com muita tecnologia, muitas ferramentas, né? Para a gente poder ser mais assertivo possível, para diminuir, eu busco muito diminuir o trabalho manual e tentar fazer as coisas de uma forma mais sistêmicas, né? Para poder a gente ter menos erro, para as meninas da recepção acabarem tendo mais oportunidade de focar no paciente, de escutar ele, de poder falar com ele, né? Porque às vezes a gente começa a ficar muito tecnológico, e às vezes as pessoas querem mesmo, ainda o aconchego, né? Ao olho no olho, né? Então hoje está tudo muito automatizado. Principalmente na área da saúde, né? Que as pessoas elas já estão vulneráveis, né? Exatamente. Então você já tem um paciente ali com um certo nível de vulnerabilidade. Ele quer que você chame pelo nome. Oi, seu fulano, você já chegou. E isso faz toda a diferença. Total. Então, se ela, de repente, se eu foco em ter um processo muito ajustado, onde ela tenha tempo, na verdade, de conseguir olhar para esse paciente, né? Então, aí sim, essa tecnologia e inovação está a meu favor. E aí, às vezes, a gente sempre fica assim, né? Mas hoje eu estava conversando com um consultor de tecnologia que me ajuda. Júlia, eles adoram coisas muito tecnológicas, né? Vamos botar um totem, que aí o paciente, ele mesmo, faz o atendimento dele. Eu falei assim, Arquis, quando a gente vai num aeroporto, se a fila não tiver ninguém, você vai no autoatendimento ou você vai até a pessoa? Porque assim, no caso, tô querendo só entregar meu documento, entendeu? Não tô querendo apertar nada. E olha que eu sou esclarecida, eu consigo mexer naquela máquina. Então, quando a gente tem duas opções, se você tá no lugar... Eu falo a mesma coisa no se você quer um totem para você fazer sozinho, ou se você quer alguém que te atenda. Gente, a gente quer alguém que atenda a gente. Então, ou seja, se eu tô na minha casa, aí é diferente. Talvez isso funcione assim. Se eu tô na minha casa e eu tenho um aplicativo onde, por exemplo, eu sempre penso assim, coisas que eu uso. Se eu posso fazer um check-in online e se eu precisar de poder entrar no aeroporto direto, aí eu até faço. Mas se eu tiver que parar ainda lá, não vou fazer não. Entendeu? Então eu acho assim, é tudo custo-benefício, né?
Então a gente tem que pensar muito, porque tudo é muito caro, né, Lucas? Então, assim, se a gente também quer ficar tudo muito tecnológico, ou às vezes a gente até, inclusive, afasta os nossos clientes porque eles querem determinada humanização. Já é um robô que fica ligando para ele, mandando mensagem para ele, mandando zap para ele o dia inteiro, aperte 1, aperte 2, aperte 5, entendeu? Então tudo tem limite, a gente tem que entender até onde a tecnologia pode ser favorável a gente e aonde as pessoas ainda querem contato humano, né? Porque senão a gente se perde um pouco em o que é ser uma empresa tecnológica, inovadora, né? Eu acho que assim, eu principalmente foco bastante a questão da inovação e da tecnologia para redução de custos. Então, tudo que for de processos internos, reduzir pessoal, reduzir custo e tudo mais, não é que na verdade, não é que eu foco em redução de pessoas. O que eu foco é o seguinte, é otimizar os processos para que a gente aumente nossa rentabilidade, para que a gente cresça a empresa e não precise demitir pessoas. Porque o meu concorrente, hoje principalmente... Vocês trabalham com uma margem muito apertada. Muito apertada. Né? E eu tenho concorrentes nacionais muito grandes e que, de fato, tem um modelo de negócio que é diferente do meu. Então, se eu não tiver processos internos que me façam ter um custo muito baixo, eu não consigo acompanhar o preço deles. E eu sei que aqui na nossa região, para o cliente, qualidade e preço quase que... Vocês têm um mercado muito injusto, né? Porque na verdade é commodity, né? Então, assim, e o meu modelo de negócio com o meu principal concorrente não é igual, né? Eu entrego serviços que ele não, e de negócios diferentes mesmo, né? Varejo e atacarejo e tudo mais, são negócios diferentes. Então, assim, a gente tem em modelo de negócio custos muito diferentes, mas com um nível de comparabilidade que muitas vezes as pessoas colocam na mesma posição. Então, assim, se a gente não tiver bastante tecnologia interna de back-office para que eu consiga, de fato, reduzir meu custo e conseguir acompanhar o preço, eu saio daquele nível de percepção de baixo valor e tudo mais e perco meu cliente. Então, é muito importante que a gente tenha noção disso. Lucas, você, pelo visto, tem muito trabalho, né? Porque para organizar isso tudo deve ser difícil. E o que o Lucas faz quando não tem nada para fazer? O que você gosta de fazer de repente? O que é bom para você fora do trabalho? O que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer atividade física, né? Isso tem que fazer todos os dias. Você consegue ter tempo, se organiza? Não, isso é prioridade para você. Prioridade, não tem como, né? Porque até para que eu faça todo o restante, eu tenho que estar bem, né? Então, é prioridade. Atividade física, eu gosto muito de praia, gosto muito de estar com meus amigos, de fazer coisas em casa ou ir para casa das pessoas. Basicamente é isso, assim, eu não... Também, e amo viajar, então sempre busco... Aí você acaba dando uma descansada, né? Sempre busco... Encontra o seu equilíbrio ali, né? Tem que, por mais que a gente trabalhe muito, tem que ter um momento de descanso. E o trabalho é bom para que você tenha férias e a férias é boa para que você, de fato, gente, eu tava falando possa valorizar o seu trabalho. Exatamente. Porque até quando você está de férias, tem hora que você fala assim, meu Deus, já tô com uma saudade de trabalhar. Então... Eu tava falando exatamente isso. Eu tenho um filho, né, de 9 e um de 12. E aí, esses dias, meu filho tava falando assim, detesto ir pro colégio. Eu falei, meu filho, o que seria dos finais de semana se não tivesse a aula, né? Entendeu? Ia ser um marasmo, né? Porque se você fosse final de semana todo dia, qual é a graça seria de esperar pelo final de semana, entendeu? Então, eu acho que é muito legal isso, né? E principalmente quando a gente gosta do que a gente faz, né? Isso é muito importante, as pessoas gostarem. Eu saí de férias agora em junho. Eu tava falando exatamente isso. Eu viajei 12 dias. Eu confesso que assim, no 9º, 10º dia eu já tava, meu Deus, eu já tô louco pra voltar. Porque assim, trabalho, é rotina, o corpo começa a reclamar, a alimentação começa... Tudo muito diferente. Cansado de descansar, ou cansado. Mas o quê? Tem que andar de novo, tem que conhecer mais o quê, gente? O quê? Pra praia de novo? A rotina faz falta, né? E aí você pega a mala, leva a mala. Então, assim, eu acho que o prazo bom de viagem são no máximo 10 dias. E aí passou daquilo ali, já começa a ficar... dar um incômodo pra você, né? Então, 10 dias. 10 dias dá pra você fazer muita coisa, pra você conhecer muita coisa e tal. 10 dias ali é o ideal.
Muito bom. Lucas, adorei conversar com você. Nossa, aprendi muito. Eu acho que é sempre bom, né? Principalmente a gente aqui conversando, nós temos áreas completamente diferentes, né? Mas como que a gestão, ela aproxima, né? Porque a gente pode sempre aprender com gestão a gestão, em qualquer lugar que a gente esteja. E sempre é bom a gente trazer experiências de outros setores para o nosso setor, tentar adaptar a nossa empresa, né? Eu sou muito adepta a isso, eu sempre me enfio em lugares que às vezes eu sou a única do meu setor. Aí eu disse assim, você, o que você faz? Eu falei assim, sou fisioterapeuta. Aí tipo assim, todo mundo, o que essa menina tá fazendo aqui? Né? Então eu acho que isso é muito bom, porque a gente traz para o nosso negócio uma outra visão. Então, quando a gente traz um pouquinho, né, de cada lugar e a gente acaba podendo usar isso nos nossos negócios. Eu acho que isso é muito rico, né? E é a primeira vez, assim, aqui no JustCast que a gente traz uma pessoa de um setor tão diferente do nosso. E adorei o nosso papo, aprendi muito e eu tenho certeza que as pessoas que estão escutando a gente também aprenderam muito, porque ser gestor não é fácil e a gente que está nessa posição assim, que a gente já caminhou um pouquinho, né? Eu acho que é muito importante a gente poder contribuir um pouquinho, porque eu acho que o mundo é assim, né? Ele é um ciclo onde a gente dá e recebe. Então, até é o motivo, né, da gente, às vezes, a gente parar um pouquinho, mas por quê? Fica fazendo podcast, né? Mas eu acho que é para devolver um pouquinho pro universo do que a gente aprende, né? E eu acho que isso é o que me motiva, né? Porque qual é a minha função, né? Eu sou uma gestora, eu tenho 1000 coisas para fazer dentro da clínica, mas eu acho muito legal, de repente, parar um pouquinho, trocar um pouco de conhecimento. Eu aprendo muito também nesses momentos onde a gente conversa e poder dividir um pouquinho com as pessoas que escutam a gente experiências que às vezes elas não têm possibilidade de ter, né? Não, é exatamente, assim, muito, eu sempre falo isso, assim, eu acho que eu tive muitos privilégios e muitas oportunidades na vida, assim, enfim, né, nas meus pensamentos internos, né, o que eu fiz para nascer na família que eu nasci, tendo o pai que eu tive? Nada, eu não fiz nada, eu só nasci, né. Então, eu acho que o fato de eu ter nascido e que eu, óbvio, tenho muitas responsabilidades em cima de tudo isso que vem por trás dessa carga, mas me dá também, eu acho que me dá um propósito e uma responsabilidade muito grande de fazer com que outras pessoas também consigam dividir um pouco comigo de tudo que eu consegui através das oportunidades que eu tive na vida de aprender. Então, eu acho que não só eu tenho uma responsabilidade muito grande de tocar tudo isso à frente, mas também de compartilhar, porque as pessoas não têm acesso, as pessoas não têm oportunidade, as pessoas não têm como estudar, as pessoas não têm tempo para isso, porque muitas vezes tem que trabalhar, tem que sustentar a família, tem que, né, tem uma série de coisas que elas têm que cumprir de protocolo para se sustentar mesmo, coisas que eu de fato tive muitas oportunidades porque eu não precisava disso. Então, eu não só sou ciente de todos os meus privilégios, de tudo que, né, eu tenho de fato de oportunidade na vida, mas também sei de entender quanto que você pode transbordar. Né? De não quanta precisa responsabilidade, se mas que você pode transbordar de quanta e ajudar, responsabilidade, né, a gente tem também de não só de ajudar, mas de fazer com que tudo isso seja muito maior, sabe? Eu acho que e principalmente ter consciência, né? Porque o fato de tudo isso ter vindo de uma maneira muito natural não faz, não deve, não de forma alguma. Não tira o mérito das suas conquistas, do que você contribui. Isso aí, né? E que eu já contribuí ao longo da minha carreira, sabe? Então, acho que a grande diferença é justamente saber o que fazer com o tanto de oportunidades que a vida me proporcionou para que eu possa fazer com que isso esteja cada vez maior e que assim a gente possa gerar tantas outras oportunidades para tantas outras pessoas. Eu acho que isso é meu grande objetivo de vida, assim, de propósito. Porque é óbvio que, não vou ser hipócrita de dizer que para mim é muito importante, para minha família e tudo mais, óbvio que é muito importante a gente, tudo que a gente tem hoje está dentro dessa empresa. Então, o partir do momento... Precisa de fazer dar certo por vocês e por todo mundo. É uma questão sine qua non, porque se não tiver empresa hoje a gente não tem nada, porque tudo que a gente tem de fato está lá dentro.
Então, é até uma das coisas que a gente vem buscando é tentar dividir um pouco, porque tá tudo lá dentro. Então, assim, a gente tem uma responsabilidade não só muito grande com a minha própria família, mas com tantas outras famílias, né? São 4.000 pessoas envolvidas, então se você bota uma estimativa de 2 a 3 pessoas por família, são 12.000 pessoas dependentes da companhia. Então, e aí você vem com toda essa carga também de que você tem que ter muito equilíbrio, porque suas decisões representam muita coisa. Exatamente. E se suas decisões representam muita coisa, você está cada vez mais sozinho na tomada de decisão, você tem que estar muito equilibrado para que você faça as melhores decisões. Para a empresa, né? E que às vezes. E que você de fato tem que buscar conhecimento para isso. Porque se você não utiliza das suas oportunidades para buscar conhecimento para tomada de decisão, você pode estar colocando a vida, o patrimônio, enfim, a história de tanta gente em risco, né? Então o nível de responsabilidade é muito grande, né? E, enfim, né, só pra gente, você falando disso, né, me veio uma questão pra gente poder encerrar em relação, né, assim, ao destino de uma empresa, né? O Flávio Augusto, né, o fundador da Wiser, ele fala que a empresa ela pode ir para 3 lugares. Ou ela fale, ou ela é vendida, ou ela é herdada, onde faz o processo de sucessão. Então, na verdade, como é que você pensa nisso, assim, em relação a esse destino hoje, né? Você foi seu pai, né, seu tio, eles tiveram esse pensamento de deixar a empresa para ela ser herdada por vocês. E você, como que você pensa, Lucas, em relação a esses destinos que uma empresa tem? Você acha que, por exemplo, né, eu não sei se você tem filho ainda, se você acha que você quer, na verdade, deixar uma empresa para os seus filhos, ou você quer que eles construam o caminho deles sozinho, ou pensando, se você não quiser falar de modo particular, o que você acha, na verdade, que é um caminho saudável para uma empresa? Assim, eu sou do tipo que eu acredito que uma empresa saudável, ela tem que ter acionistas pobres e empresa rica. Assim, eu também sou assim. Então essa história de que... CNPJ rico, adoro o CNPJ rico. Eu acho. Porque isso dá paz, dá uma tranquilidade. Então assim, o CPF não precisa. Não precisa. Não precisa. E mais do que isso, a gente tem que ser econômico no nosso CPF para dar uma... Exatamente. Todo mundo tem que ter um salário e vive dele, se vira aí. Se vira e vive dele. Então assim, eu de fato, como forma sustentável de gestão da empresa, eu acho que a empresa ela tem que ser não só pensada para um futuro e planejada para um futuro, para que ela se expanda e que ela seja autônoma, autossuficiente, para que ela funcione independente da família. Para ser vendida ou herdada. Exatamente, porque assim, mesmo que ela seja... Porque se a família não estiver preparada para a gestão da empresa, a família vai estar bem suportada caso a empresa esteja bem. Então, assim, mesmo que ela seja vendida, a família depois vai pegar o capital e vai dar outro destino para ele. Mas eu acho que o futuro da empresa ela tem que ser planejada para que ela... A empresa ela seja bem, para poder qualquer caminho possa ser escolhido de forma tranquila. Exatamente, né? Eu acho que assim, se tem algo e alguém que tem que estar no foco das atenções e que tem que estar muito bem direcionado para que as forças, né, façam com que dê certo a empresa, não é a família. Acho que, óbvio que a família tem que diversificar seus negócios para que a família seja uma família empreendedora, para que a família seja uma família de gestão e tudo mais. E aí, independente do negócio que você esteja, você consiga fazer com que isso dê certo. Mas, eu acho que o principal ponto é que as empresas deem certo. E daí a família, obviamente, vai estar bem. Vai estar bem. Ela tem a tranquilidade para escolher, né? Exatamente. 2 caminhos, porque o terceiro de falir ninguém quer. Mas, se você não seguir isso, com certeza você vai falir. Porque quando o CPF começa a ficar rico, o CNPJ fica pobre. Começa a ficar pobre, né? Não tem jeito. Isso é o caminho que é mais claro do que água. É verdade. Não tem jeito. Muito obrigado, Lucas. Obrigado a você. Eu já sei que você não é muito das redes sociais, então eu ia falar para você deixar suas redes sociais caso, mas não é o caso, sua rede social é fechada, né?
Mas a minha rede social é Júlia BS Neves. Caso vocês tenham alguma dúvida, Não, mas queiram pode me seguir perguntar no alguma LinkedIn. coisa. Isso o LinkedIn dele é ótimo. Pode ir lá conversar com ele. Como é que é, Lucas? É Lucas Coelho Bastos Barcelos. No LinkedIn é só botar o nome dele. Se botar Lucas Barcelos já. Vai achar ele, então conversa com ele lá. Caso você queira tirar alguma dúvida com ele, pode mandar mensagem pra mim que eu pergunto a ele. Pode deixar que eu faço isso por vocês. Não, Obrigado mas a gente tá sempre aberto. pelo Pode seu mandar no LinkedIn. tempo, que eu sei que é precioso, né? E o papo foi ótimo, aprendi muito com você. Muito obrigado pelo tempo também, pelo convite, pela confiança, né, de eu estar aqui te apresentando um pouco das minhas ideias, do que eu já fiz. Então, muito obrigado. Foi ótimo. Foi um prazer. Tchau, tchau. Até o próximo.